Que Deus abençoe sua vida. Estamos aqui de novo, como estivemos no último estudo, falando um pouquinho sobre como vencer a guerra espiritual, como vencer a batalha espiritual, a verdadeira guerra, tá? Por isso eu quero orar com você e vamos estudar mais um pouquinho a palavra do Senhor. Pai, é no nome de Jesus que eu quero te louvar, quero te engrandecer. Pai, colocamos, Senhor Jesus, ó Pai querido, a mente de cada um cativa a tua vontade, o teu querer, abençoamos os teus filhos e tuas filhas que estão aqui para aprender a tua palavra, Senhor, estudando a tua palavra, que esta palavra que é viva e eficaz, que ela possa, Senhor, quebrar, Senhor, Senhor, todas as cadeias, tudo aquilo que nos impeça de entendermos o teu querer e a tua vontade. Por isso nós consagramos a ti este momento e abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre a vida cristã. A vida cristã, na realidade, ela é um combate. Você sabia que ela é um combate? A palavra do Senhor diz assim, em 1 Timóteo 1,18, vamos ler aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. E este é o dever de que te encarrega o filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. O apóstolo Paulo está ensinando, ele discipulou Timóteo, que foi um filho na fé, foi um jovem ministro que foi treinado por ele. Mas Paulo falou para ele, Timóteo, combate o bom combate da fé. A vida cristã é um combate. Jesus nunca falou para a gente que ia ser tudo às mil maravilhas, não. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tá? Jesus ele nos ensinou sobre isso também. E o apóstolo Paulo aqui treinando seu filho na fé, Timóteo, ele fala sobre isso. Aqui em 1 Timóteo também, capítulo 6, versículo 12, ele diz, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Veja que Paulo estava sempre motivando, olha, combate o bom combate da fé. Às vezes o inimigo vem para o quê? Nos enfraquecer na fé. Não, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus vai cuidar de mim? Será que Deus realmente se lembra de mim? Sabe que Deus, ele vê todos os moradores da terra e ele cuida dos seus filhos. E uma das últimas promessas que Jesus fez foi, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu estou com você. Ele jamais vai nos abandonar. Então nós temos que entender que poderemos passar por luta, sim, mas nós temos a garantia da presença de Deus se nós estivermos com Ele. Por isso que Paulo diz para Timóteo, combate o bom combate da fé. Seja fiel, seja firme. Também em 2 Timóteo 4,7 ele diz, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele fala dele aqui, quando ele estava encerrando quase já para partir. Paulo disse, eu combati o bom combate. Então, nós temos paz com Jesus, sim. Jesus é o príncipe da paz. Essa paz é instalada dentro de nós e ninguém pode roubar. Mas, a nosso dia a dia, nós ainda enfrentamos uma guerra com o inimigo. Temos um inimigo que luta contra nós, que vem atacar os nossos pensamentos, que vem nos fazer entristecer, que usa pessoas para magoar o nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então são guerras de várias formas, de vários tipos. Por isso que Paulo, ele venceu elas, porque ele teve um entendimento do Deus, da realidade do mundo que ele estava vivendo. Por isso que ele disse, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Eu não deixei o inimigo roubar a minha fé, tá? Porque Satanás, ele é ladrão e ele vai querer roubar a tua fé. Agora temos armas que nós podemos usar, armas espirituais. Vamos ver algumas delas. Você pode anotar aí para depois você meditar. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. É um versículo que nós até falamos um pouquinho no estudo anterior. Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que são sofismas e altivez? Sofisma é engano, tapeação. Altivez são imaginações, pensamentos. Que uma tática do inimigo é? Ele vem com pensamentos enganosos. Por exemplo, no momento que a gente está passando agora, né? Com essa pandemia você vai morrer, você vai ser o próximo. Então ele lança o pensamento para você falar. E o que você tem que falar? Não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor, tá? Você tem que falar é a palavra de Deus. Você não precisa declarar com a sua boca o que vem na sua mente, porque essa é a forma de guerra do inimigo. Ele joga os pensamentos enganosos, tá? Para ver você falar. E aí o inimigo vai pegar essas sementes para fazer acontecer na sua vida. Então o que Deus quer que você declare? A verdade. Declare a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Olha que tremendo. Então essa é uma guerra que Satanás ele usa, tá? Ele vai tentar jogar pensamentos na sua mente. Por isso que o apóstolo Paulo fala para a gente vestir as armaduras. Se estamos numa guerra, o soldado não vai de qualquer forma. Ele tem que colocar, né, uma armadura. Qual é a armadura? O apóstolo Paulo deixou escrito para nós aqui em Efésios, voltando lá, né, no Efésios capítulo 6, ele diz assim, versículo 13, abra aí, Efésios 6, 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, não é algumas, toda, para que possais resistir no dia mau, no dia da crise, no dia da pandemia, no dia, né, de problemas, no dia de temores, e depois de terdes vencido tudo, permaneça inabalável, tá? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanecem para sempre. Versículo 14, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha que tremendo! Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Olha que tremendo que o apóstolo Paulo nos ensina. Coloca o capacete, tá? O capacete vai proteger, é a mente renovada com a palavra de Deus. Por isso, cuidado com aquilo que você se expõe. Se você só se expõe a coisas que traz medo, para de olhar isso. Olhe para a palavra, leia a palavra, declare a palavra começa a gerar vida no seu coração, no seu interior, no seu homem interior. E depois, vista, né, a couraça da justiça, começa a praticar o que a palavra de Deus fala. Coloque o cinto da verdade, tá? Fale somente a verdade, declare a verdade, coloque os sapatos do evangelho da paz, caminhe nisso, todos os dias, embrace o escudo da fé. O escudo era uma peça que os soldados romanos usavam para se proteger das setas incendiárias que vinham sobre eles.
Então o inimigo lança setas, você tem um escudo para proteger o teu corpo. E você vai o quê? Quando você declarar a palavra, é a espada do Espírito, que é também uma arma de ataque. Quando o inimigo vem e coloca aquele temor, você vai atacá-lo, né? Com essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim como Jesus venceu. Como é que Jesus venceu o inimigo no deserto? Ele estava passando por um tempo de treinamento, né? Ele foi para o deserto, levado pelo Espírito Santo, e aí ele foi tentado pelo inimigo. Ele já estava com quase 40 dias sem comer. E a Bíblia diz que Satanás veio tentá-lo. Como é que Jesus venceu o inimigo? Está escrito. Ele usou arma de ataque. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Lógico, ele estava com fome. Era um momento que ele estava vulnerável a isso. Mas ele tinha um propósito. E o Espírito Santo de Deus trouxe a palavra certa. Não é pecado você comer, mas está escrito, nem só de pão viverá o homem. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa viver a palavra de Deus. E foram várias vezes, por 3 vezes Satanás o tenta. A nível de corpo, a nível de alma, a nível de espírito. Tentou levar ele ao suicídio. Por que você não se lança do pináculo do templo? Oh, Deus vai mandar os anjos dele guardar você. Jesus disse, não tentar, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez Satanás tenta, não é? Se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. Olha a estratégia dele, né? Ele vem muito sutil, mas o Espírito Santo de Deus deu a espada certa para Jesus. E está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Que tremendo é o Senhor, como Ele é maravilhoso. Ele dá armas para você vencer o inimigo, mas você precisa ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Por isso, seja sensível a Ele. Deus jamais vai te abandonar. Ele sempre vai estar com você e você vai vencer a batalha como Jesus venceu, tá? Você vai ver como Jesus venceu o diabo. Foi para isso que ele veio aqui, para vencer o inimigo. E ele disse assim, todos aqueles, porque você vai dizer, mas Jesus era Jesus. A Bíblia, Jesus disse assim, todos aqueles que crerem em mim. Abra aí sua palavra em Marcos, capítulo 16. Ele diz assim, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, olha lá, fé, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Não era isso que Jesus fazia? E Jesus dá a legalidade e libera essa autoridade para todos que creem nele. Veja, você vai vencer o inimigo no nome de Jesus. Em meu nome expelirão demônios, tá? Falarão novas línguas. Você vai entender a linguagem dos céus. Você vai entender, discernir o Espírito Santo de Deus falando com você. Tremendo. E você vai poder orar por pessoas e elas serem curadas e saradas. Então são armas que Deus dá para nós. Vamos ver aqui também Romanos 13. Romanos 13, versículo 12. O apóstolo Paulo diz aqui sobre as armas da luz. Romanos 13, versículo 12. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem imoralidade e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas
concupiscências ou seus desejos. Veja só, Paulo, ele escreve aqui, se revista das armas da luz. Deus tem armas para você. Todos nós, todos aqueles que estão em aliança com Jesus e aqueles que não conhecem a Deus, enfrentam a luta contra o inimigo. Só qual o privilégio de você poder estar em aliança com Deus? Você vai vencer o inimigo. Você vai entender qual é a verdadeira guerra. Senão você pensa que a vida inteira eu passei pensando que ele era o culpado, sendo que ele apenas era usado. O inimigo usa as pessoas. Satanás é covarde. Ele se esconde por trás das pessoas para poder fazer você ficar magoado, triste. Quantas pessoas passam a vida inteira magoada com alguém e não consegue ver a Deus? Tudo por quê? O verdadeiro inimigo se escondeu atrás daquela pessoa para levar o outro a ficar triste, ferido, magoado e morrer dessa forma. Porque as emoções também matam as pessoas, tá? Quando a pessoa às vezes está mal, quantas pessoas morrem com doenças por ter o coração ferido? Então Deus quer que você seja livre, tá? Você pode vencer essa guerra espiritual. E mais um só, já vamos indo para o final, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 7. 2 Coríntios 6, 7, diz assim, Paulo falando, né? Vou começar aqui no versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Quer dizer, Paulo enfrentou todas essas provações, lutas tremendas, com irmãos na fé e com pessoas de fora, e com o inimigo, tá? Muitas vezes eram atitudes carnais das pessoas, mas muitas vezes eram usadas pelo inimigo. Fazendo qual era a arma dele? As armas dele era a palavra de Deus, o poder de Deus, armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Tem hora que nós temos que atacar, não as pessoas, o inimigo, não é? Tem hora que temos que nos defender. Quando você tem esse entendimento, Deus dá sabedoria para você vencer. Então, não deixe de orar, não deixe de revestir-se com as armaduras. Pega Efésios 6, né? Ler lá o capítulo 6, coloque as armaduras. Declare as armaduras em você. Lógico, e depois você vai pedindo ao Espírito Santo trazer revelação da palavra para você viver na prática, né, de toda a justiça de Deus, porque é isso que faz a tua vida estar protegida. Praticar a justiça. Não seja um cristão, né, só na aparência, porque na hora que você tiver que enfrentar a luta, você não vai saber como lutar. Quantas pessoas vão parar sozinhas no hospital e aí quem vai estar do seu lado? Ou está passando por ou está em algum lugar, quem vai orar com você? Por isso você precisa aprender. Revista-se das armaduras de Deus, para que você possa ser vitorioso e vitoriosa. Seja um guerreiro que saiba lutar. Deus vai dar a você as armas de guerreiro, mas para isso você precisa praticar a palavra de Deus. Então seja firme, seja fiel, tá? Ore ao Senhor. Senhor, eu estou aqui. Pai, me perdoa mais uma vez, que eu não tenho praticado a tua palavra. Eu peço perdão e eu quero te servir como um guerreiro que vence as batalhas, não um guerreiro que morre no meio da batalha. Mas eu quero receber a revelação e o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e depois vamos estudar mais sobre esse assunto. Amém? Deus te abençoe.